Neste momento vamos nos colocar na posição de uma entidade com uma contabilidade organizada que mensalmente proporciona rendimentos a um conjunto de indivíduos. E antes de começarmos propriamente com o mecanismo de retenção na fonte, vamos fazer uma primeira abordagem às categorias de rendimentos que estão previstas no código do IRS. São 6 categorias. A primeira categoria é a categoria A. Esta categoria diz respeito aos rendimentos do trabalho dependente, ou seja, decorrem da existência de um vínculo ou de uma relação jurídico-laboral, de um contrato de trabalho. Os colaboradores de uma empresa, colaboradores internos de uma empresa, que mensalmente recebem as suas remunerações e com a qual mantém uma relação contratual, os seus rendimentos são rendimentos do trabalho dependente, ou seja, da categoria A. Mas também no âmbito do trabalho, temos a categoria B. Esta categoria diz respeito a rendimentos empresariais e profissionais. Empresariais, nomeadamente decorrentes do exercício de uma atividade comercial, industrial ou agrícola. E profissionais, fundamentalmente os que derivam da prestação de serviços, nomeadamente aquele conjunto de profissionais ah, a que se refere o artigo 151 do Código do IRS e a respectiva tabela de atividades a que o mesmo artigo 151 do Código do IRS se refere. A categoria A e a categoria B são categorias do trabalho. A do trabalho dependente, a B do trabalho independente. E, portanto, tanto na categoria A como na categoria B, vamos ter, efetivamente, mecanismo de retenção na fonte, ou seja, de antecipação do imposto que será devido no final. A categoria E é a categoria dos rendimentos de capitais. Decorrem de frutos civis, ou seja, juros, dividendos, lucros, entre outros. Nesta categoria vamos também ter retenção na fonte. Depois temos a categoria F, a categoria dos rendimentos de prediais, ou seja, decorrem das rendas. Quando a empresa paga uma renda a um senhorio, a nossa empresa na qualidade de arrendatário, o senhorio na qualidade de arrendador, poderá acontecer que exista obrigatoriedade de retenção na fonte. A categoria G é a categoria dos incrementos patrimoniais. Aqui decorre de mais-valias e outros acréscimos patrimoniais. A mais-valia, ela ocorre quando se vende, nomeadamente um imóvel, uma casa, quando se vendem ações de sociedades anónimas, quando se vende uma participação social, partes sociais de sociedades por cotas, por exemplo, pode-se gerar uma mais ou uma menos-valia. A mais ou a menos-valia é dada pela diferença entre um valor de realização, que é o valor de venda, e um valor de aquisição, e que depois terá um conjunto de correções, nomeadamente no valor da aquisição, como coeficientes de desvalorização da moeda e despesas adicionais que o Código do IRS prevê para esta categoria. Esta categoria não tem retenções na fonte. Ou seja, o imposto é pago no fim, quando o sujeito passivo vai entregar a sua declaração modelo 3 e respectivos anexos. A categoria H é a categoria das pensões. E aqui podemos ter pensões decorrentes de reforma, de velhice, de invalidez ou de sobrevivência, bem como pensões de alimentos.
E, no âmbito da categoria H, podem efetivamente verificar-se retenções na fonte. O Estado, quando paga a segurança social, quando paga a reforma, a um pensionista, mediante o valor dessa reforma, podem as tabelas de IRS, de retenção na fonte, prever, efetivamente, um mecanismo de retenção, ou seja, de adiantamento de imposto por conta daquilo que será devido no final. Vamos agora centrar na categoria A. A categoria A é a categoria do trabalho dependente. E nesta categoria é importante referir que a generalidade dos rendimentos que vamos encontrar vão ficar sujeitos a IRS e, consequentemente, a retenção na fonte. No entanto, existem determinados rendimentos que, mediante os valores que a empresa vem a pagar, podem não estar sujeitos ao IRS. Bom, que não haja dúvidas que rendimentos como a remuneração base do trabalhador, as diuturnidades, as comissões, o trabalho suplementar, a remuneração por trabalho noturno, o subsídio de férias, o subsídio de Natal, a isenção do horário de trabalho, entre outros, estão sujeitos à retenção na fonte. No entanto, existem determinados rendimentos que só a partir de limites estabelecidos é que podem vir a ser objeto de retenção na fonte. É o caso do subsídio de refeição em dinheiro. Atualmente, o valor diário é de 6,15. Estes são os valores que a função pública atualmente usa ou está obrigada a pagar. Mas para as empresas privadas, os limites que se observam aqui neste quadro são limites de âmbito fiscal. Ou seja, uma empresa privada pode pagar mais do que 6,15 € por dia de subsídio de alimentação em dinheiro. Mas se pagar um valor superior, imagine-se 7 € por dia, significa que até 6,15 €, aquele subsídio de alimentação em dinheiro não é sujeito ao IRS. Consequentemente, não é sujeito à retenção na fonte mensal. Se ultrapassar, e estávamos a falar em 7 €, o excesso, relativamente a 6,15, e vezes o número de dias de subsídio de alimentação que naquele mês efetivamente foram processados, o excesso será efetivamente objeto de retenção na fonte. Isso acontece não só para o subsídio de refeição em dinheiro, também o subsídio de refeição em vales de refeição, que atualmente o limite é de 10,46 € por dia, até 10,46 € por dia, é não sujeito ao IRS. Se a empresa pagar acima deste montante, o excesso, vezes o número de dias, entrará para efeitos de retenção na fonte. O abono para falhas, aquele abono que a empresa paga em função de determinado tipo de responsabilidades que o trabalhador tem, nomeadamente ao nível de tesouraria, de contagem do caixa, responsabilidades de transportar dinheiro até aos depósitos no banco. Ou seja, todo esse tipo de atividades que lidam com dinheiro e que são responsáveis pelo caixa da empresa, podem os contratos coletivos de trabalho e os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho prever o pagamento de um abono para falhas. O abono para falhas, ele não é sujeito a IRS até ao limite de 5% da remuneração mensal do trabalhador.
E aqui a remuneração mensal do trabalhador vamos sempre considerar, para efeitos do cálculo do limite do abono para falhas, 14 vezes, porque 14 porque temos o subsídio de férias e o subsídio de Natal. 14 vezes a remuneração fixa, não se pode incluir aqui diuturnidades, a dividir por 12. Já agora, diuturnidades, veremos mais à frente, mas já fica aqui a dúvida, é também um rendimento do trabalho dependente, que poderá ser obrigatório a entidade patronal pagar, em função da antiguidade do trabalhador. E, portanto, o abono para falhas, até 5% da remuneração mensal calculada nos termos aqui indicados, não é sujeito ao IRS. Todavia, se pagarmos um abono para falhas acima de 5% da remuneração mensal, o excedente vai estar sujeito a IRS. As locações em viatura própria, atualmente o limite é de 40 cêntimos por quilómetro percorrido. As ajudas de custo, temos 4 limites. Ajudas de custo por deslocações no território nacional, portanto em Portugal, quando sejam pagas a trabalhadores, o limite diário 65,89 €. As ajudas de custo também em território nacional, mas pagas a órgãos sociais 72,65 €. As ajudas de custo no estrangeiro por deslocações ao estrangeiro de trabalhadores, limite diário 148,91 €. Ajudas de custo pagas por deslocações ao estrangeiro relativamente a órgãos sociais 167,07 €. Ou seja, se uma empresa pagar acima dos valores que estão aqui referenciados e que são os atuais limites, o excesso, tudo o que irá além destes valores, vezes o número de dias, obviamente, será objeto de retenção na fonte. Vamos fazer depois vários casos práticos, onde na prática vamos ver tudo isto. Bom, sobre as ajudas de custo e os quilómetros, para que uma empresa efetivamente tenha as ajudas de custo fiscalmente aceites, do ponto de vista administrativo, deve elaborar um mapa de ajudas de custo, onde mensalmente e para cada trabalhador ao qual seja paga ajuda de custo, esse mapa deve conter uma série de requisitos e no manual tem aqui um mapa que efetivamente vai ao encontro dos tais requisitos que a norma contempla. Desde a identificação da empresa, passando pelo mês e o ano, os vários dias daquele mês, o serviço efetuado com direito a ajudas de custo, descrito para os dias em que efetivamente as vai receber, onde foi prestar o serviço, a data, portanto, a hora da saída, a hora da chegada, o valor que foi pago por dia, a devida identificação do trabalhador, e depois considerar o valor diário de ajudas de custo que foram pagas e que já sabemos que, se respeitar a empresa rigorosamente estes limites, o trabalhador não terá tributação em sede de IRS. Se a empresa ultrapassar os limites aqui estabelecidos, o excedente, efetivamente será objeto de aplicação de IRS, em primeira instância, no âmbito da retenção na fonte. Para além do mapa de ajudas de custo, terá de haver um mapa por deslocação em viatura própria. Isto para a questão da deslocação em viatura própria, em que o limite atual é de 40 cêntimos por quilómetro. Nesse mapa deve constar também a identificação da empresa,
o mês, o ano e depois os vários dias daquele mês, o local de origem da viagem, o local de destino. Estamos a falar de um trabalhador que utiliza o seu próprio carro para serviços da sua empresa, portanto, para se deslocar relativamente à sua atividade profissional na empresa e, portanto, a origem, o local de destino, justificação, ou seja, o que é que foi fazer, porque é que naquele dia se deslocou de um ponto ao outro, e o número de quilómetros que na sua própria viatura percorreu ao serviço da sua entidade patronal. É preciso identificar o valor que a empresa paga por cada quilómetro. Atualmente são 40 cêntimos, o limite, não é? Mas se a empresa pagar 50 cêntimos, significa que 10 cêntimos vezes o número de quilómetros vai entrar para efeitos de IRS. O total que o trabalhador recebeu e depois aqui recebido pelo nome do trabalhador, a sua morada, a data, o seu número de identificação fiscal e a matrícula da viatura, que é uma viatura do trabalhador e que o mesmo utiliza ao serviço da empresa. Portanto, um mapa de ajudas de custo e um mapa de quilómetros ou boletim itinerário são efetivamente indispensáveis para a justificação destes mesmos valores. As ajudas de custo e os quilómetros também têm implicações no IRC da empresa, porque se eventualmente a empresa pagar ajudas de custo e quilómetros e não tiver o mapa por deslocação em viatura própria, no caso dos quilómetros, o mapa de ajudas de custo, no caso das ajudas de custo, não tiver documentação robusta que suporte efetivamente o pagamento de ajudas de custo e de quilómetros, se não tiver esta documentação, incluindo os mapas, isso significa que as ajudas de custo não vão ser fiscalmente aceites. É um gasto, mas contabilístico, mas que fiscalmente não é dedutível. E, portanto, isso implica que, na ausência dos mapas e da justificação robusta destas ajudas de custo e de quilómetros, a entidade patronal tenha de acrescer esse gasto a quando do preenchimento da declaração modelo 22. Acresce também que as ajudas de custo, e já possuindo toda a sua justificação robusta, as ajudas de custo têm tributação autónoma, em sede de IRC. Ou seja, as ajudas de custo que estão devidamente justificadas nos mapas pagam 5% de IRC no âmbito de tributações autónomas. Mas os 5% de IRC apenas incidem sobre os valores que ficaram não sujeitos ao IRS na esfera do trabalhador. Isto significa que se uma empresa pagar ajudas de custo, por exemplo, a um trabalhador que se desloca em Portugal, em território nacional, apenas de 65,89, este valor fica sujeito a tributação autónoma em sede de IRC, porque não é tributado na esfera do trabalhador, em sede de IRS. No entanto, se a empresa pagar acima deste valor, imaginemos que a empresa pagou 85,89 €, 20 euros a mais. Esses 20 euros a mais ficam sujeitos a IRS, mas já não têm tributação autónoma em sede de IRC. Ou seja, é preciso tomar em consideração que, no âmbito das tributações autónomas em sede de IRC, são tributados autonomamente à taxa de 5%, os encargos efetuados ou suportados relativos a ajudas de custo,
e à compensação para deslocação em viatura própria do trabalhador, os tais quilómetros, ao serviço de entidade patronal, não faturados a clientes, escriturados a qualquer título, exceto na parte em que haja lugar a tributação em sede IRS na esfera do respectivo beneficiário, ou seja, quando ou se as ajudas de custo e os quilómetros ultrapassarem estes limites, o excesso, como vai ser objeto de retenção na fonte em sede de IRS, não tem tributação autónoma em sede de IRC. Portanto, o IRC incide sobre aquilo que não é sujeito ao IRS, ou seja, sobre precisamente os valores agora aqui identificados. Sobre as ajudas de custo, ainda, importa referir na nossa documentação que, abordando agora de uma forma mais trabalhada, o subsídio de alimentação e as ajudas de custo, portanto, para efeitos de IRS, já vimos o subsídio de alimentação em dinheiro é considerado rendimento do trabalho dependente, agora fazendo um resumo, e como tal é tributado se exceder 6,15 € por dia. Quando atribuído em vales de refeição, o limite da exclusão da tributação corresponde a 10,46 € por dia. Os mesmos limites serão considerados para efeitos de segurança social. Portanto, subsídio de alimentação e também as ajudas de custo e os quilómetros, quando ultrapassarem os limites que anteriormente estivemos a analisar, eu falei que eles eram objeto de retenção na fonte, mas também se aplica segurança social. 11% por parte do trabalhador e 23,75% por parte da entidade patronal. Ainda, e para dar mais alguma informação, as ajudas de custo e a compensação pelo uso da viatura própria ao serviço da entidade patronal visam compensar os trabalhadores e órgãos sociais das despesas por si suportadas, quando deslocados do seu domicílio necessário ao serviço da entidade empregadora. Assim, a tributação de ajudas de custo pressupõe a deslocação efetiva do beneficiário, tendo por finalidade fazer face aos encargos por estes suportados, com refeições, almoço, jantar, alojamento, e para efeitos de IRS. As ajudas de custo e as importâncias auferidas pela utilização de automóvel próprio ao serviço de entidade são consideradas rendimentos do trabalho dependente. Claro, e estão sujeitos a IRS se excederem os limites aplicáveis à função pública. Lembrem-se, estes limites são limites previstos para a função pública. São os valores que o Estado paga aos seus trabalhadores. As empresas privadas podem pagar mais. Ao pagarem mais, estes valores funcionam para as empresas privadas como limite fiscal. Até estes valores, não há IRS, também não há segurança social. Acima destes valores, o excesso ficará sujeito a IRS e a segurança social. Apenas há direito a ajudas de custo nas locações diárias que se realizem para além dos 20 km do domicílio necessário, portanto isto em termos diários, e nas locações por dias sucessivos que se realizem para além de 50 km do mesmo domicílio. Como eu referi, sempre que o abono de ajudas de custo seja aplicado, é obrigatório que exista um mapa com todas as deslocações efetuadas. Já vimos isto, não é? E deve incluir as datas e horas de partida e chegada, local onde se deslocou e o motivo dessa deslocação. Exemplo, visitou clientes, fornecedores, entre outros motivos. Deste mapa deverá também constar o valor diário e total que recebeu desse abono. O mapa de ajudas de custo deverá ser acompanhado de toda a documentação de despesa na sua forma legal e original, nomeadamente faturas que o trabalhador traz para efeitos de despesas. Em relação ao abono de compensação por deslocação em viatura própria do trabalhador, deverá ser preenchido boletim itinerário mensal
com indicação, entre outros elementos, da matrícula da viatura, das deslocações feitas nesse mês e respectivas distâncias, em relação às ajudas de custo. Conforme as distâncias e os horários de partida e chegada, haverá de ter em conta determinadas percentagens, conforme depois podemos consultar mais abaixo nos exemplos que temos aqui no respectivo manual. Também sobre ajudas de custo, coloquei no manual um parecer técnico da Ordem dos Contabilistas Certificados, que poderá fazer a leitura e que resume, no fundo, também, ou refere, no fundo, também, tudo aquilo que eu referi sobre esta mesma temática. É importante ainda, e para finalizar, que quando falamos em ajudas de custo e temos estes limites, chamam-se ajudas de custo a 100%. Mas poderá a empresa ou a entidade ter de pagar percentagens destes valores. E essas percentagens que decorrem do Decreto-Lei 106/98, quando as ajudas de custo nas locações diárias para além de 20 quilómetros do domicílio necessário, abonam-se as seguintes percentagens. Ou seja, quando se trata apenas de um dia de deslocação. Se a deslocação abranger, ainda que parcialmente, o período compreendido entre as 13 e as 14 horas, a empresa deve praticar 25% do valor da ajuda de custo. Isto não é um dia completo. Portanto, o trabalhador saiu de manhã e regressou depois das 14 horas. Portanto, inclui aqui a hora do almoço. Se a deslocação abranger, ainda que parcialmente, o período compreendido entre as 20 e as 21 horas, 25%. Se a deslocação implicar alojamento, 50%, e não dispuser de transporte coletivo que permita regressar até às 22 horas. Nas ajudas de custo por dias sucessivos, ou seja, para além dos 50 quilómetros do domicílio necessário, abonam-se as seguintes percentagens. Quando o dia da partida, e aqui estamos a falar de dias sucessivos, ou seja, só vai regressar ou no dia seguinte ou depois. Se o dia da partida for até às 13 horas, ou antes das 13 horas, não é? Até às 13 horas, ele tem 100% de direito à ajuda de custo. Portanto, ajuda de custo completa naquele dia. Se a partida for depois das 13 e até às 21, naquele dia tem direito a 75% do valor da ajuda de custo. E quando estas percentagens são percentagens destes valores. Se a partida for depois das 21 horas, tem direito a 50%. E depois, claro, nos dias em que está o dia inteiro, não é? Deslocado, tem direito a 100%. E depois no dia do regresso, se o dia de regresso e o regresso for até às 13 horas, portanto, regressou às 10 horas, tem 0%. Se o regresso for depois das 13 e até às 20, 25%. Se o regresso for depois das 20 horas, 50%. Nos restantes dias, portanto, nos dias que medeiam ali a partida e o regresso, ele está 100% deslocado e nesses dias tem 100% de direito ao valor da ajuda de custo. Estas ajudas de custo são então ajudas de custo consideradas a 100% e depois far-se-á as percentagens conforme aquilo que acabei de indicar e que neste artigo da OCC também está devidamente
explicado. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.